Num outro momento também, precisava voltar para Belo Horizonte, porque depois da reunião da madrugada de domingo, né, que era a reunião de sábado à noite, porque eu tinha prova, eu cursava Ciências Econômicas na PUC, e eu precisava estudar, e economia você tem que ler muito, né? E eu sabia que se eu ficasse em Uberaba, eu ia ficar batendo papo com o Chico, e ia me dar muito mal na prova. E eu cheguei na casa do Chico, depois da reunião, 3 horas da manhã, por aí, 2h30, e despedi dele, falei assim, Chico, eu estou muito bem, estou alerta, vou pegar a estrada, são 500 quilômetros. Mas estrada de madrugada, vazia, 5 horas de manhã cedo, domingo, eu estava em BH. E ele falando comigo, não, você não vai. Eu falei, vou, eu sou ariano teimoso. Vou sim, porque eu preciso chegar lá cedo, Chico, eu preciso. Então ele falou assim, então tá bem, então você vai. Mas eu vou te avisar uma coisa. Um pouco antes do trevo da cidade de Campos Altos, descendo no começo da descida da Serra das Alterosas, você vai ver no meio da estrada um homem vestido de guarda da Polícia Rodoviária Federal fazendo o seguinte gesto. E ele se levantou e fez o gesto 3 vezes para eu parar, não é? Abrindo os braços assim até as pernas 3 vezes. Ele performou o gesto. Nossa. Foi muito assim. A Eliana, que era minha esposa na época, disparou a chorar. E falou assim, ai meu Deus do céu, que medo, eu não vou não, Chico. Vou ficar aqui. Não. Aí eu falei assim, não, Eliana, nós vamos sim. Se o Chico está nos contando isso, ele vai rezar para nós. Você não reza para nós, Chico? Aí entrou a minha lábia lá. Você reza para nós? Porque se você rezar para nós, eu enfrento. Porque ele virou e falou assim, não, você não pare porque é coisa ruim. A frase do Chico foi, você não para o carro porque é coisa ruim. Eu nem sabia o que era, se era vivo, se era morto, não interessa. Eu fui com fé que o Chico ia rezar para nós. Só que esse ponto da estrada é mais de 3 horas de Uberaba, entendeu? Talvez 2h30 de Uberaba, mais ou menos assim. Então a gente tinha até esquecido. Mas lá pelas tantas, quando eu vi a placa Campos Altos a 5 quilômetros, eu lembrei. De, nossa, é aqui que o Chico... Você vai descendo assim, tem o trevo da cidade que você entra à direita. Olha, o homem estava lá, no meio da estrada, fazendo o mesmo gesto que o Chico havia performado. 3 vezes o mesmo gesto para eu parar o carro. E eu simplesmente fingi que ia parar. Ele saiu do meio da estrada e veio. Quando ele saiu da frente do carro, eu pisei no acelerador e fui embora. E não parei. Sim. Não é? Caramba. Como que você vai explicar uma coisa dessa? Que poder mental ou espiritual Chico tinha? Eu não sei te responder. Mas ele previu exatamente um fato que aconteceu horas depois. Em detalhes. Exatamente. Exatamente. Mas então, aí a minha pergunta filosófica que fica é essa, né? Se ele tinha acesso a ver o futuro, significa que o futuro que aconteceu sempre aconteceu. Não. É assim, Kardec explica bem isso nesse último livro dele, que aliás tem, assim, o livro chama-se A Gênese, os Milagres e as Profecias segundo o Espiritismo. Entendeu? Então ele vai analisar essa questão. É o capítulo 16, que é a teoria da presciência, que ele diz o seguinte, a capacidade de ver o futuro tem a ver com a elevação do espírito. E essa elevação do espírito significa, para a gente ter uma ideia do que significa, ele compara isso a uma cidade que é construída, por exemplo, no pé de um monte bastante alto. Quem está no região da cidade só consegue ver as ruas próximas, os prédios próximos e as casas vizinhas. Não consegue ver além disso. Mas quem sobe a montanha
e sobe lá no cume da montanha, tem capacidade de ver a cidade lá embaixo, tem capacidade de ver as cidades vizinhas, tem capacidade de ver que lá, a mais de 50 quilômetros de distância, está despejando uma tempestade, que essa tempestade vai encher o rio, e que esse rio vai transbordar na cidade e vai inundar a cidade. E ele conta também outra história. Tem uma estrada ao pé da montanha, naquela época era carruagem, né? Mas hoje a gente fala o carro. E que o carro está transitando naquela estrada. Mas depois da curva, quem está lá em cima está vendo que tem um buraco naquela estrada. Então ele é capaz de avisar o motorista pelo celular, né? Hoje, atualizando a conversa, avisa o motorista pelo celular que o carro vai cair no buraco se ele continuar na estrada, não é? Porque ele está vendo que lá à frente tem um buraco. Agora, cabe ao motorista do carro aceitar o aviso ou não. Então, a função da profecia não é que vai acontecer o futuro, mas é para que a gente não caia nos buracos. Para que a gente tenha a inteligência suficiente de evitar o desastre. Ou então, no caso do rio que vai se encher, que vai se transformar numa enchente, a gente tem a capacidade de se preparar para a enchente. Entende? É por aí.